muitos anos, especialistas e estudiosos disseram que as fibras não tinham valor algum, porque o organismo humano não as digere. Porém, estudiosos descobriram nas últimas décadas que justamente pelo fato do organismo não digeri-las é que está o segredo e os benefícios dela em nosso corpo. Veja por quê. As fibras estão intimamente ligadas aos alimentos, e isso impede que certas substâncias, como os amidos, sejam transformados muito depressa em glicose e invadam rapidamente a corrente sanguínea. Isso seria extremamente prejudicial, especialmente para os diabéticos. Outra função é a de limpeza do intestino. A fibra funciona como uma espécie de esponja. Passa por todos os recantos do intestino, arrastando muitos produtos tóxicos e eliminando-os junto com as fezes. O uso de alimentos com fibras contribui para baixar o colesterol do sangue, evita o desenvolvimento de arteriosclerose, doenças de artérias coronárias e causas de ataques do coração. Em contrapartida, o uso de alimentos refinados favorece o aparecimento de várias doenças, dentre elas prisão de ventre crônica, diabetes, arteriosclerose, diverticulites, hemorroidas e câncer. Os alimentos sem fibras merecem cuidado. Entram nessa categoria todos os de origem animal e os refinados como leite, ovos, queijo, carne, farinha refinada, açúcares e óleos. Os alimentos que contêm fibras, dentre muitos são todos os de origem vegetal, como arroz e trigo integral, grãos em geral, frutas e verduras. Vale a pena ouvir o conselho de Deus. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Feliz sábado a todos. Vamos nos colocar todos de pé para cantarmos a primeira música da segunda parte, em espanhol. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios sin igual, para siempre Él reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Amém. Vamos todos juntos seguir adorando a Deus com a próxima música em português. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus nesse santo lugar. Anseios e temores eu deixei, santo e bom lugar, onde a esperança e a fé são renovadas, o melhor lugar, a casa do eterno Deus. Tua
revelar Jesus. Amém. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos para uma palavra de oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos dás de, apesar de seres pecadores como somos, podemos estar na Tua presença, neste santo lugar, louvando a Ti, Senhor. Purifica o nosso coração, purifica os nossos lábios, purifica o nosso pensamento, Senhor. E que o Senhor possa abrir nossas mentes através do Santo Espírito, para que possamos compreender, entender aquilo que o Senhor quer nos falar hoje. Que o Santo Espírito toque o nosso coração e nos transforme. Te pedimos uma bênção especial sobre cada família aqui representada, sobre cada filho Teu, sobre aqueles que não puderam estar presentes, que o Senhor possa ir ao encontro deles, Senhor, e colocar a Sua mão sobre cada um, abençoando, restaurando, Senhor. É isso que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. La universidad que me dio fuerza. Madagascar es la cuarta isla más grande del mundo. Está situada frente a la costa sureste de África. Su población es de más o menos 25 millones de habitantes y hay 155 personas para cada adventista. Aquí campos de arroz se extienden hasta el horizonte, tanto en la capital, Antananarivo, como en las zonas rurales. En este ambiente tranquilo, la Iglesia Adventista posee y gestiona la Universidad Adventista de Surcher. Esta universidad ofrece una educación de calidad por un precio accesible, todo en un ambiente comprometido con los valores y principios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde 1996, promueve el desarrollo integral de las personas a través de programas y proyectos académicos, religiosos y sociales. La Universidad Adventista de Surcher recibió recursos de las ofrendas misioneras de 2013 para construir 2 edificios, uno para la biblioteca universitaria y el segundo para el edificio tecnológico. La construcción de estos 2 edificios ayudaron a la universidad a cumplir su misión, haciendo que más estudiantes obtengan una educación universitaria. La biblioteca es una de las bibliotecas universitarias más grandes del país. Numerosos libros académicos y espirituales llenan sus estanterías. Los estudiantes tienen internet y espacios abiertos para el estudio en grupo. El edificio cuenta también con un centro de estudios Ellen White y un instituto de idiomas, donde los estudiantes pueden aprender a leer, escribir y hablar en francés e inglés. Maruja es una alumna en Surcher. Le encanta el instituto de idiomas y agradece la oportunidad de estar aquí. Para ella, Surcher es más que una universidad donde estudia. Es un lugar donde puede vivir su fe. Cuando Maruja aceptó el mensaje de la Iglesia Adventista y decidió bautizarse, temió que su familia la deshonre y la eche de casa. Mis padres no aceptaron mi decisión. Fue un momento delicado para mí. Busqué fuerzas en conversaciones con profesores y amigos. Mis amigos me apoyaron y me dieron fuerzas para mantener firme mi decisión. Maruja ahora se siente más cerca de Dios a medida que lee más la Biblia y se relaciona con amigos que comparten su fe. Está estudiando enfermería para poder ayudar a los necesitados. Los estudiantes también se beneficiaron del nuevo edificio tecnológico, donde la universidad amplió su plan de estudios. Aquí, más estudiantes se preparan para este segmento de alta demanda. El nuevo edificio tecnológico es muy bueno. Tenemos un laboratorio adecuado, el espacio es grande, hay sitio para todos y tenemos una computadora para cada alumno en la formación práctica. Quiero enviar un mensaje a todos los miembros de la Iglesia Adventista que contribuyeron con las ofrendas misioneras para la Universidad de Surcher. Muchas gracias, porque gracias a sus ofrendas pudimos hacer realidad un sueño. Muchas gracias. Durante más de 100 años, las ofrendas misioneras permitieron a la Iglesia Adventista del Séptimo Día enviar barcos, atender a los heridos, construir escuelas, llegar a los inalcanzables y cambiar vidas en muchos países. Gracias por contribuir con las ofrendas misioneras en este trimestre. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas.
ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de Está todo mundo tímido hoje, que as crianças não querem orar. Quero agradecer a Deus, especialmente que hoje faz 15 anos que eu cheguei na Alemanha. Não é hora de agradecimento, mas eu quero agradecer. Hoje, exatamente hoje, faz 15 anos que eu cheguei aqui e até aqui o Senhor me ajudou. E todos vocês, né? Se eu não tivesse vindo, eu não teria conhecido ninguém, né? Daqui que está aqui presente agora. Agradeço a Deus imensamente. Vamos orar. Querido Deus, te agradeço, Senhor, pela vida, especialmente, Senhor, porque tu cuida de nós a cada dia. Pai eterno, que tu possa, Senhor, fazer a tua obra em todos nós. Faça também, Pai, que sejamos generosos com a tua obra, ofertando nossos talentos e nossos dízimos e oferta, Pai, conforme a tua vontade. Agradeço aqui as ofertas recolhidas para a honra e glória do teu nome, Senhor, e em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Hola, feliz sábado a todos. ¿Hay alguien que tú le puedes traducir? Okay. Gracias. Okay, so hoy vamos a hablar del agradecimiento. Okay. Cuando alguien hace algo bueno por ti, ¿qué haces? Sí, decimos gracias, ¿verdad? Pero a veces eso simplemente no parece suficiente, solo decir gracias, ¿verdad? Entonces nosotros a veces queremos tal vez escribir una tarjeta de agradecimiento, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta recibir una tarjetita de agradecimiento? A todos, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, otra manera de mostrar tu agradecimiento cuando alguien hace algo por ti es hacer algo bueno para esa persona, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien te invita a la casa de ellos y te trata bien, te cocina comida deliciosa, tú tal vez quieres agradecer a esa persona, invitar a esa persona también a tu casa, ¿verdad? Cocinar algo bueno por ellos, hacer algo bueno para ellos, ¿verdad? Y no conozco a nadie más que ha hecho tanto por nosotros. ¿Ustedes saben quién es? ¿Quién? Dios, así es, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos hambre, Él nos ha dado de comer. Cuando tenemos sed, Él nos da de beber. Cuando hemos estado enfermos, nosotros oramos y le pedimos que nos sane y Él nos sana, ¿verdad? All right. Entonces, Dios ha hecho tanto por nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros decirle gracias y agradecer a Dios? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir?
¿Saben que Jesús nos dijo cómo podemos mostrar nuestro agradecimiento? En la Biblia dice, todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Saben qué significa eso? Que si nosotros conocemos a alguien que tiene hambre, ¿verdad? Si nosotros le damos comida, ¿verdad? Si sabemos que alguien tiene frío, nosotros le regalamos un abrigo, ropa. Esas son formas que nosotros podemos mostrar a Dios nuestro agradecimiento a Él, ¿verdad? Podemos mostrar nuestro agradecimiento a Dios también por la forma en que vivimos. Cuando vemos todas las maneras en que Dios nos ha bendecido y lo agradecemos compartiendo sus bendiciones con otros. ¿Okay? So, si ustedes en el futuro están tan agradecidos a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, también pueden encontrar maneras que ustedes pueden hacer para otros, ¿verdad? Si pueden ayudar a alguien, si ven que alguien está triste, le pueden dar un abrazo. Si alguien tiene hambre y ustedes tienen comida, pueden compartir su comida. Y esas son maneras que nosotros podemos agradecer a Dios con nuestras acciones y por la manera que nosotros vivimos. So, ahora vamos a orar, ¿ok? Inclinemos nuestros rostros, ¿ok? Querido Jesús, gracias por este día, gracias por todo lo que tú haces por nosotros, gracias por tus bendiciones, gracias por la comida, por nuestra ropa, por la salud, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos siempre, Señor, y mostrar nuestro agradecimiento a ti en la forma que vivimos y tratamos a los demás. En el nombre de Jesús, amén. Não foi pelo céu, não foi pelo mar, nem por toda a beleza que existe e vai passar. Não foi sem querer, nem foi sem razão. E eu me espanto ao pensar na grandeza de um amor assim, tão incomum, que o autor do universo aceitasse sofrer, se entregar e morrer, mesmo que pra salvar só um de nós, tão incomum. E ao lembrar que na cruz pensou em mim, acho tudo isso assim, tão incomum. Fazer-me feliz é sua missão. Muitas vezes me afasto do alvo, mas ele não. Por nada que fiz
verdade estamos ligados pelo seu amor tão incomum, que o autor do universo aceitasse sofrer, se entregar e morrer, mesmo que pra salvar só um de nós, tão incomum. E ao lembrar que na cruz pensou em mim, acho tudo isso assim tão incomum. Aceitasse morrer, se entregar e sofrer, mesmo que pra salvar só um de nós, tão incomum. E ao lembrar que na cruz já pensava em mim, acho tudo assim incomum. E por mais importante que eu seja pra Deus, muito mais precioso que Ele me fez é o amor de Jesus, que jamais vi igual por mim. Pela música. Vamos, neste momento, todos juntos curvar nossas frontes para falarmos com Deus. Querido Pai, nós gostaríamos de abrir a Tua Palavra neste momento. E nós sabemos que só podemos compreender quando o Senhor nos dá a compreensão para isso. Te pedimos que o Teu Santo Espírito possa falar conosco e possa nos ensinar lições preciosas para esta tarde, para a nossa vida. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje está baseada no livro de Êxodo, os capítulos 14 e 15. Eu acho que a maioria aqui é adventista. Temos alguém aqui em nosso meio que não é adventista? Uma visita, né? Ok. É um texto, são capítulos conhecidos, fala a respeito da saída do povo de Israel do Egito e a travessia no Mar Vermelho. O povo de Israel tinha passado 400 anos no Egito. E já tinham se familiarizado em ser escravo. Já estavam familiarizados com o trabalho árduo, com o trabalho pesado. E Deus, então, libertou o seu povo. E quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, aparentemente vocês pensam assim, o povo foi liberto, né? Imagina você lá no meio do povo. Estamos libertos, finalmente. Temos nossa liberdade. Então o povo de Israel chega perante o mar. Imagine você a situação. Você chega perante o mar e não vê saída. Não tinha navio. Não tinha como é que fala aí, os barquinhos aí, o jet ski, não tinha nada que pudesse ajudar o povo de Israel para sair da situação que eles estavam. Atrás tinham montanhas e à frente um mar. Ou seja, o mar, para eles, era uma dificuldade imensa. Era um empecilho, era uma barreira.
Eles não podiam fugir, sabe por quê? Porque eles viram que o exército do Egito estava vindo para atacá-los. Então eles não tinham saída nenhuma. E neste momento em que o povo de Israel se viu sem saída, Deus, através de Moisés, falou uma coisa muito importante. Eu gostaria de ler com vocês no capítulo 14, versos 13 e verso 14. Quando o povo de Israel viu o exército, alguns reclamaram e alguns clamaram. E Moisés deu a mesma palavra para todos eles, tanto para os que reclamavam, quanto para os que estavam clamando. Diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje que vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, neste momento, Moisés falou com Deus, e Deus perguntou assim para ele: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Aqui está escrito, vamos seguir lendo. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então, queridos, aconteceu uma coisa extraordinária. Verso 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Verso 20. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. E seguimos lendo. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Até aí. Que livramento maravilhoso foi esse? Extraordinário. Eu gostaria de ter estado nesse momento só para atravessar o mar vermelho. Só para ver o milagre de Deus operado pelo povo. É uma coisa extraordinária, não tem como imaginar. Uma cena dessa não se repetiu duas vezes, o mar se abrindo para o povo de Israel. Mas, queridos, desse pequeno trecho das Escrituras, nós podemos tirar aplicações, nós podemos aplicar para a nossa vida. Esse evento, na vida do povo de Israel no passado, tem duas aplicações. Uma aplicação para a nossa vida aqui, uma aplicação temporal, mas uma aplicação para a nossa vida futura. Uma aplicação futura, uma aplicação eterna. E a primeira que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a libertação do povo de Israel. A lição que nós podemos tirar disso. O Egito, da onde o povo de Israel saiu, é comparado à nossa vida passada. Todos nós, eu estou falando para um público, a maioria é adventista, já foi batizado, já é batizado. Mas temos aqui as visitas também que talvez não tenham passado por essa experiência ainda. Mas todos nós tivemos uma vida passada, e esse é o Egito. Mas sabem o quê? Apesar de nós sermos adventistas, assim como o povo de Israel saiu do Egito, o Egito não saía de alguns deles, né? E às vezes nós ainda estamos no Egito, ainda estamos com o pé no Egito. Talvez o Egito para você seja talvez as suas dificuldades. Talvez o Egito para você seja os vícios.
do Egito para você seja ainda problemas na sua vida passada, que você ainda não tenha conseguido se desapegar. Mas, independente se você se encontra ainda no Egito ou não, Deus ele fala para você e para mim assim, a primeira coisa que ele fala, não tem mais. Não tem mais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Deus está falando conosco hoje. Ele fala, não tema, eu quero te libertar. Eu quero te libertar hoje. Dos vícios que talvez você tenha, dos problemas internos e pessoais que você passa, da vida passada que não saiu de você ainda, talvez. Quando a pessoa passa por dificuldade ou está em desespero, como o povo de Israel estava, é difícil você falar assim para ele, ó, não tema, né? Não fica com medo. O que se faz geralmente quando a pessoa está em pânico? Né, Heloísa? Se você falar, filho, não fica com medo, né? Fica com mais medo ainda, né? O que se fala para uma pessoa? Porque a primeira frase que Moisés falou para o povo era, não fiquem com medo. E o povo estava desesperado. Moisés falou, não temas, aquietai-vos. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Deus está falando para você hoje. Não tema. Fica tranquilo. E veja o livramento que hoje Deus vos fará. Não tema. Fique tranquilo. Veja. Olha, quando nós estamos com medo, quando nós estamos nos debatendo, é difícil manter o foco. É difícil olhar uma saída. Mas Deus está falando, veja. Veja o livramento que o Senhor hoje vos fará. Mas não para por aí. Eles estavam com medo. E Deus fala assim para Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Ora, quando você está com medo, a primeira coisa que você faz é parar no meio do caminho. Na época que eu tocava na orquestra no Brasil, o maestro, ele comentou com a gente assim, vocês têm a síndrome da galinha atropelada. O que é isso? A galinha, quando atravessa a rua, ao invés de ela seguir e passar para o outro lado, quando ela vê um carro, o que ela faz? Ela já está no meio do caminho, está continua do outro lado. Ela volta, e nessa de voltar o carro pega. Por quê? Porque os músicos não tocavam no tempo, entendeu? E eles não mantinham o tempo, sempre voltavam, tocavam mais lento do que a música exigia. E é o que acontece quando a pessoa está com medo, ela para, estagna, não consegue. E Deus ele fala uma coisa que talvez para o povo é difícil, avance, marche. Como é que eu vou marchar agora se estou com medo? Eu travei. O povo de Israel não tinha visto nenhum milagre ainda. Nenhum milagre. O povo de Israel não tinha visto nenhum livramento ainda. E Deus pediu para eles avançarem. Avançar para onde? Tinha um mar na frente. A dificuldade está à nossa frente. Talvez a sua dificuldade, o problema que você enfrenta no momento, esteja à sua frente e você pergunta para Deus, onde é que eu vou agora? Para onde eu vou? Você pede para eu marchar, mas para onde? Marchem. E agora eu gostaria de falar para aqueles que são batizados e para os que ainda não são batizados. Queridos, frequentemente a vida cristã era assediada por perigos. E o nosso dever parece difícil de cumprir. Aí nossa imaginação ela desenha já a ruína, desenha talvez a morte ou coisas piores. É isso que acontece quando está com medo. A gente imagina já o pior de tudo. Parece que a mente já está pré-programada para isso, né?
Contudo, a voz de Deus, ela clama para a gente assim: marche, avance. O nosso primeiro dever, queridos, é dar o primeiro passo. Estando com medo ou não estando com medo. O nosso dever é dar o primeiro passo. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa pequena frase. Se o povo de Israel tivesse conservado para trás, se o povo de Israel tivesse parado no meio do caminho, quando Deus pediu que eles avançassem, Deus nunca lhes haveria aberto o caminho. Talvez o caminho para você não tenha se aberto, porque você ainda não se atreveu a dar o primeiro passo. Porque talvez você tenha parado no meio do caminho, quando Deus pediu para você marchar. Os obstáculos que embaraçam o nosso progresso nunca desaparecerão diante de um espírito que se detém ou duvida. Se você estagna, se você para no meio de uma dificuldade e não avança, você nunca vai vencer os obstáculos. Os obstáculos que você enfrenta hoje, eles não vão desaparecer, porque você parou no meio do caminho. Ou porque você duvida: será que Deus vai fazer isso por mim? Será que Deus vai operar um milagre? O povo de Israel conhecia que Deus se revelava através de uma nuvem de manhã e na coluna de fogo à noite. Mas quando eles se viram em dificuldades, muitos deles questionaram se aquela nuvem que estava ali perante eles era realmente Deus ou se era uma nuvem traidora que os tinha trazido o inimigo. Aqueles que adiam a obediência até que toda a sombra da incerteza desapareça e não fique perigo algum de fracasso ou derrota, nunca absolutamente obedecerão. Aqueles que falam assim: eu vou tomar minha decisão quando eu estiver preparado. Eu vou tomar minha decisão quando eu me sentir melhor. Eu vou fazer isso, aquilo, outro, quando a oportunidade surgir. Sabe, queridos, pode ter certeza que isso nunca vai acontecer. Nunca. Porque a gente está adiando uma decisão para ser tomada agora. E Deus, ele pede para você e para mim: marche, avance. Hebreus, capítulo 11, verso 29, diz assim, podemos abrir lá em Hebreus, tudo juntos. Hebreus, capítulo 11, verso 29. O povo de Israel, quando ouviu o comando de Deus: avance, marche, eles fizeram assim, o verso 29 do capítulo 11. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então foi pela fé que o povo de Israel escutou o comando e obedeceu, e avançou, e deu o primeiro passo. Quando o povo de Israel deu o primeiro passo e marchou em direção à água, eles mostraram que acreditavam na palavra de Deus. Foi pela fé que eles deram o primeiro passo. Fizeram tudo o que estava em seu poder. E então o poderoso Deus de Israel dividiu o mar, a fim de preparar um caminho para os seus pés. Só depois que eles avançaram, que eles deram o primeiro passo, é que Deus pôde fazer um milagre para eles. O milagre na sua vida ele pode só acontecer quando você der o primeiro passo. Quando você tomar a decisão. Então, queridos, aconteceu algo extraordinário como nós lemos na Bíblia. O anjo do Senhor que estava à frente do povo, ele foi para onde? Para trás do povo. A Bíblia era bem clara em falar que o anjo do Senhor, quando aparece em uma letra maiúscula, o anjo do Senhor, aqui está falando de Jesus.
que estava à frente do povo, se colocou atrás do povo na coluna de nuvem. E para os egípcios era escuridão, e para o povo de Israel era luz. Agora, olha que coisa extraordinária. Deus, o Pai, estava à frente. Jesus, ou o anjo do Senhor, se colocou atrás do povo. E como é que a gente sabe que Deus estava à frente do povo, se a Bíblia fala que o anjo do Senhor se colocou atrás deles? Vamos lá para Isaías. Isaías capítulo 42. Desculpa, Isaías 52, perdão. Isaías 52, verso 12. Isaías capítulo 52, verso 12. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Olha que bonito isso. E não somente isso, queridos. O que aconteceu depois foi ainda mais extraordinário ainda. Por quê? Porque a Bíblia fala em Êxodo capítulo 14 que um vento muito forte soprou toda aquela noite. E as águas então elas se abriram e se dividiram. Um vento muito forte. Vocês se recordam de alguma comparação que a Bíblia fala do vento? Como? Elias. A Bíblia compara o vento com o Espírito Santo. Que maravilhoso é isso. A Trindade inteira estava trabalhando em prol do povo de Israel naquele momento. Deus Pai estava lá. Deus Filho estava lá. E o Espírito Santo estava lá. Meus queridos, vocês querem uma segurança mais clara do que essa? De saber que Deus Pai está lá onde essa dificuldade parece ser maior? Que Jesus está à sua retaguarda, cuidando de você quando parece que o problema e você não tem saída? E que o Espírito Santo está trabalhando em você para tornar essa dificuldade em um milagre? A Trindade está trabalhando por você e por mim, queridos. Isso é fascinante. Agora, o mar, ele se abriu para o povo de Israel. E que lição que a gente pode tirar da abertura do mar? O que representa para a gente a abertura do mar? Sabe, o Espírito Santo está trabalhando no meu e no seu coração todos os dias. Todos os dias ele está falando. Eu conversei com um senhor aqui na frente, ele de vez em quando passava aqui, e ele gosta muito de conversar sobre temas relevantes para a vida. E ele fala, eu nunca li a Bíblia. Eu aprendo essas coisas com as pessoas falando comigo, né? De boca a boca ele vai aprendendo uma coisa aqui e outra lá. Mas uma coisa eu posso te falar, ele falou assim para mim. Uma coisa eu te falo. Não tem um ser humano que não pese a consciência quando ele faz alguma coisa errada. Aí eu perguntei para ele, da onde você acha que vem isso? Eu não sei. Mas todo mundo tem uma consciência de saber o que é o certo e o que é o errado. E nós sabemos quem trabalha na gente para fazer isso. O Espírito Santo está trabalhando em mim e em você, todos os dias, convencendo do erro e querendo transformar o seu caráter. O Espírito Santo trabalhou toda aquela noite e operou um milagre para o povo de Israel. O Espírito Santo está trabalhando e vai trabalhar a vida inteira para transformar a minha e a sua vida, para abrir um caminho na dificuldade que você passa. E tem aquele ditado, né? Esse foi o divisor de águas. Quando Deus operou o milagre e dividiu o mar, aquele foi um momento decisivo para o povo de Israel. Um momento de decisão. O divisor de águas. Um momento de decisão, um momento de virada da vida. O que somente era uma barreira, uma grande barreira, se tornou então um caminho, um livramento. Para os que são batizados, talvez você tenha ainda suas barreiras.
que abrir um caminho nessa barreira. E sabe o que Jesus fala? Eu sou o caminho. Para os que não são batizados ainda, a grande barreira talvez seja entrar nas águas. Mas Deus, Ele quer abrir um caminho para você. E o povo, então, entrou, passou pelo caminho. E não passou por um caminho, por terra movediça, onde tinha dificuldade de passar. Porque você imagina, o povo era constituído de famílias, crianças pequenas, bebês, carros, puxados por animais. Toda a mudança estava ali. Mudança de cada família. E Deus fez eles passarem por terra seca. Por terra seca. É possível. Não é impossível pensar que o mar se abre e o fundo se torna em terra seca. Mas Deus operou esse milagre. Passaram por terra seca. Que significado nós podemos tirar, queridos, da travessia do mar? O que representa para a gente hoje? Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, verso 2. 1 Coríntios capítulo 10, verso 2. Podemos, para compreender melhor esse texto, podemos ler o verso 1 e o 2, tá bom? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pela água, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos foram batizados. Que interessante isso. A passagem pelo Mar Vermelho representa o batismo. Todos foram batizados. Como é que a gente pode compreender isso melhor? Eles não foram literalmente batizados naquele momento. Para entender melhor esse texto, eu busquei na concordância bíblica um pouquinho mais entender essa parte. E ali tem um comentário que foi feito por um médico grego, Nicandro, que ele viveu por volta dos anos 200 a.C. E ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz assim: nós não podemos confundir a palavra batizar, que vem do grego, né, baptizou, não sei se eu pronunciei, baptizou, não sei se eu pronunciei certo aqui, o pastor pode me corrigir. Não podemos confundir essa palavra com baptô. Por quê? Baptô, no grego, seria mais ou menos a ideia que a Bíblia passa é de que, por exemplo, quando Jesus ele fez a ceia com os discípulos, ele mergulhou. O que ele fez? Molhou, né? Diz assim, aquele que mergulhar o pão na água. Teve uma parte que ele mergulhou o pão no vinho. Molhou. Baptô seria mais ou menos a ideia de um mergulho, ou não completo, uma partezinha, como de mergulhar o biscoito no leite, ou o biscoito no outro, né? Mergulho é um pedaço. Mas pode passar a ideia de você mergulhar por completo, mas retirar o objeto que estava no líquido. Baptô. E baptizou representa uma transformação completa. Como é isso? Esse Nicandro, ele passou uma ideia diferente. Ele deu o exemplo do picles. Como é que é feito o picles? Sabe como é que é feito, como é que é o processo do picles? Não sei se fala picles também em espanhol. Fala isso. Eu não sei o nome em espanhol. Aquele picles, exatamente, aquele pepino, parece um pepino, né? Isso. Exatamente. Ele diz assim, o Nicandro diz o seguinte, para fazer o picles, é preciso que ele seja mergulhado
mergulhado em água fervente. E aí a gente entende a palavra baptou. Ele precisa ser mergulhado na água fervente, só que ele é retirado. E aí, depois que ele é tirado da água fervente, ele é colocado numa concentração de quê? De vinagre. E ali, quando ele passa pela concentração de vinagre, então ele passa a ser transformado em vinho no picles. E aí é o processo de baptizou. O primeiro é temporário. Baptou. E o segundo, o ato de batizar o vegetal, produz uma mudança permanente. Então, quando Paulo está falando que todos foram batizados, quero dizer que eles foram passados por um processo. Passaram por um processo de transformação. Todo o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, passaram por essa experiência. Mas alguns eles passaram só pela água. Podemos dizer assim. Só passaram pela água. E outros foram mergulhados e foram transformados. Alguns passaram só pela água, baptou, e olharam para trás, olharam para o Egito. Ficavam perguntando, por que a gente não volta para o Egito? Lá era melhor, porque passaram só pela água. Qualquer problema, queridos, que nós passamos hoje, talvez seja um motivo de reclamação, um motivo para lembrar talvez da vida passada, talvez se perguntar, talvez a nossa vida passada ainda tenha sido melhor do que a que a gente está passando hoje. Depois que o povo atravessou o mar, tudo era festa. Era milagre, era alegria. Eles olhavam para trás e pensavam assim, não temos mais escravidão, não estamos libertos, nós estamos libertos. A experiência de passar pelo mar foi maravilhosa. Mas o caminho do outro lado era desconhecido. Sabe o que eles enfrentaram depois que atravessaram o mar? Onde é que estava o povo de Israel depois que atravessou o mar? Eles saíram do deserto, atravessaram o mar para entrar no deserto de novo. Aí você pergunta assim, qual que é a diferença entre a minha vida passada e a minha vida nova? Eu estou no deserto de qualquer forma, eu passo por dificuldade do mesmo jeito. Deus que me guiou até esse momento, onde eu passava dificuldade, continua me guiando, mas eu continuo passando por dificuldade. Eu não vejo diferença. Por que a gente é cristão, não? Não tem diferença, né? Vamos voltar então. Sabe por quê que Deus permitiu que o povo de Israel caminhasse ainda pelo deserto? E sabe por que Deus permite que nós caminhemos ainda pelo deserto? Pelo seguinte, Deuteronômio capítulo 8. Vamos ler alguns versos. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Verso
Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina o teu filho, a seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. E o último, verso 16. Que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Queridos, nós estamos no deserto. Nós estamos no deserto. A vida não é fácil. E Jesus falou, né? No mundo tereis aflições. A vida não é fácil. E nós estamos no deserto. Mas a diferença é que Deus está nos provando neste momento. Nós comentamos sobre o processo de santificação hoje na lição. Nós estamos passando por um processo de santificação. É um processo doloroso. Para o povo de Israel também foi difícil, né? Deus testou o povo de Israel para ver o que estava no coração, a sinceridade do coração, para ver se o povo ia ser obediente. E Deus faz isso com a gente também. Queridos, pensem que a grande diferença entre a vida que nós vivíamos no passado e a vida que nós vivemos hoje é que Jesus é o caminho. E agora nós estamos caminhando no deserto com Jesus. Então, qualquer dificuldade que você passe agora, qualquer problema que você enfrente, lembre-se que Jesus está ao teu lado. Ele é o caminho. E é Ele que te está conduzindo agora até que Ele volte. Não há problema nenhum, não há dificuldade nenhuma que você passe que Ele não veja e onde Ele não esteja. Recordem-se que a Trindade está trabalhando a nosso favor. Deus Pai está conosco. Deus Filho está conosco. E o Espírito Santo também está trabalhando a nosso favor. Sabe o que Jesus fez? Para a gente não pensar que só o problema só está conosco, para a gente não pensar que o ser humano é o único ser de todo o universo que passa por dificuldade, Jesus teve uma ideia brilhante. Ele falou: eu vou passar por todo esse processo que vocês passaram. Eu vou para o Egito. Eu vou passar pelas águas. E vou entrar no deserto com vocês. Quando Jesus veio à terra, ele foi para o Egito. Quando Jesus se tornou adulto e chegou o momento certo, ele foi batizado. Jesus passou pelo processo de transformação. Não porque ele tinha pecado, mas para se tornar, para nos dar o exemplo, para se tornar como seus irmãos. Ele foi transformado através das dificuldades que ele passou aqui na terra. E mais que isso, quando ele saiu das águas, assim como o povo de Israel e assim como nós, ele entrou no deserto. E a Bíblia fala que ele entrou no deserto. Algumas versões dão a entender que ele entrou no deserto justamente porque para ser tentado pelo diabo. Mas não foi bem assim. Lendo com mais cuidado, Lucas capítulo 4, verso 1, ele deixa para a gente mais claro o objetivo de Jesus de entrar no deserto. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E ele entrou ali para jejuar, para ter comunhão com Deus. E o diabo aproveitou a situação, a sua fraqueza, e tentou a Jesus. Mas sabe, queridos, Jesus venceu a Satanás no deserto com a palavra de Deus. E aqui tem uma lição muito preciosa para a gente hoje. Todos nós estamos agora no deserto. Até que Jesus volte, vamos continuar caminhando. Até que cheguemos a Canaã celestial. E Jesus passou pelo deserto também para nos dar um exemplo. Jesus ele fala assim para a gente: não temas, avance. E agora ele pede de nós que fiquemos firmes com ele. Esteja comigo, permaneça em mim, obedeça a minha palavra. E Jesus venceu
venceu a tentação, os problemas da vida, com a palavra de Deus. Jesus falava, está escrito, para nos mostrar que nós só podemos vencer as tentações no deserto com a palavra de Deus. Usando a palavra dele. Está escrito. Jesus nos ensinou a lutar no deserto. Jesus passou pelo que a gente tem passado para nos ajudar. E, queridos, eu quero dizer para vocês, independente do que nós enfrentamos no deserto, independente do que nós enfrentamos hoje, lembrem-se que Jesus é o caminho. E nós estamos trilhando esse caminho agora. Isaías, quero deixar com vocês um verso para finalizar, Isaías capítulo 52, verso 12. Nós já lemos esse verso, mas eu gostaria de deixar com vocês. Isaías capítulo 52, verso 12. E vou ler só uma parte dele. O Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Lembrem-se disso. O Senhor está perante nós. O Senhor está nos conduzindo, está atrás de nós. O Espírito Santo está sobre nós e em nós, trabalhando em prol de cada um de nós. Não estamos sozinhos. Que Deus abençoe a cada um. Neste momento nós vamos escutar uma mensagem musical.
falado aqui, nós precisamos de Ti toda hora, todo momento. Não tem nenhum momento na nossa vida que nós não precisemos de Ti. Nós estamos passando por o deserto da vida. Nós precisamos de ajuda. Às vezes nos sentimos desamparados, nos sentimos às vezes em frente a dificuldades, nos sentimos sozinhos, porque nos esquecemos que o Senhor está conosco. Perdão por isso, Senhor. E obrigado porque, por mais que no desespero e nas dificuldades nós não consigamos enxergar a Ti, Senhor, o Senhor ainda fala conosco e diz: não temas. Obrigado por nos fortalecer, por pegar a nossa mão e nos erguer. Continue conduzindo, Senhor, o teu povo em segurança até a Canaã celestial. Conduza cada um de nós, Senhor. Mantenha nossos pés firmes nos teus caminhos. Obrigado por preparar esse caminho e por o Senhor dizer que é o caminho. Então nós sabemos por onde caminhar. Conduza-nos, Senhor. Proteja-nos. É isso que nós te pedimos e agradecemos de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé para cantarmos todos juntos o hino final. Santo lugar. Querida Senhor. Bem, como nós prometemos, vamos cumprir. Hoje nós temos a receita do pão de fermentação natural. E quem veio, meus parabéns. Confesso que eu fiquei um pouco surpreso, porque olha só, veio gente dos Estados Unidos, veio gente da Holanda, da República Dominicana, do Brasil, para poder aprender a fazer essa receita. E você não pode perder, né? Nós vamos dar uns 15 minutinhos e vamos lá na parte de cima, na cozinha, para começarmos, então, a dar esse cursinho, né, de pão de fermentação natural. Vocês vão conhecer tudo a respeito, pode fazer pergunta, só não vai fazer pergunta muito difícil, né, que de repente eu não sei responder. Mas, daqui a uns 15 minutos, então, nós começamos lá na parte de cima, tá bem? Quem ficar, muito bem, meus parabéns. Quem não pode ficar, que tenha uma boa semana.